Isso vai contra tudo que você já ouviu sobre dar tudo ou gerir bem. Vem comigo nesse vídeo e você vai descobrir. Pessoal, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Bíblia. Eu me chamo Pastor Félix, sou planejador financeiro pessoal e familiar e eu estou aqui para compartilhar a sabedoria do reino através da luz da palavra de Deus sobre a área financeira, uma área tão importante que está totalmente dentro da Bíblia, e nós iremos descobrir como ser bons administradores daquilo que o Senhor nos confia. Então já prepare sua Bíblia, papel e caneta em mãos e vamos para esse vídeo. Então vamos lá, o tema desse vídeo, pessoal, é dar tudo ou gerir bem, o que Deus realmente pede. Entenda bem uma coisa, ó. Quando a gente faz uma leitura apressada da Bíblia, e nós falamos sobre esse tema, que é um tema que praticamente todo mundo pergunta nos lugares que eu frequento, quando a gente fala de guardar dinheiro, né, de poupar ou investir, enfim, depois a gente vai falar isso em outros vídeos, tá bom? Nós vamos ver o que o texto realmente fala, porque preste atenção, o contexto ele muda quando a gente tem uma leitura e uma clareza bíblica sobre esse tema. E eu vou usar um título, uma passagem bíblica aqui muito conhecida, nós vamos falar sobre Ananias e Safira. Pegue sua Bíblia comigo e abra no livro de Atos, capítulo 5, versículo 4. Vou ler aqui na minha Bíblia. Na minha tradução vai dizer assim: não era teu, e depois de ter vendido não estava em seu poder, por que formaste este propósito no seu coração? Então vou fazer um resumo aqui do texto, mas é importante que você leia ele todo, viu, pessoal? Muito importante que você leia a palavra. A Bíblia vai dizer que na igreja de Atos eles estavam vivendo um momento muito importante, onde as pessoas estavam se convertendo ao Senhor, e diante desse cenário, nós vemos uma onda de generosidade acontecendo na igreja de Atos, certo? Isso é muito importante. Uma das características do cristão é a generosidade. Porém, chegou um casal chamado Ananias e Safira, eles venderam a propriedade, lembrando, a propriedade já era deles, os apóstolos não pediram para ninguém vender nada. Eles venderam essa propriedade e parte do valor eles pegaram e apresentaram aos pés dos apóstolos, tá? E aí o resultado a gente já sabe, infelizmente eles acabaram morrendo, sendo fulminados, porque algumas coisas aconteceram nesse processo e nós vamos descobrir isso aqui. Então vamos lá, primeira coisa, ó, primeira orientação, Ananias e Safira, eles não morreram porque eles guardaram o restante, eles morreram porque eles mentiram. Entenda bem uma coisa, ó, versículos 3 e 4 vai dizer assim, ó, por que encheu Satanás o teu coração para mentires ao Espírito Santo? Eu acredito que esse casal, eles fizeram um voto com Deus, de que se eles vendessem a propriedade, eles dariam tudo, certo? Mas eu acredito que depois da venda, eles talvez se arrependeram dessa decisão, e o que eles fizeram? Eles, em comum acordo, eles resolveram reter a outra parte do propósito. Então preste atenção, primeiro pessoal, que voto, você não é obrigado a fazer voto com Deus, tá? Mas se você fizer, você tem que cumprir, né? E não só com Deus, se você fizer um voto com pessoas, um compromisso, se você der a sua palavra, a palavra de Deus vai dizer, sejais o vosso falar sim, sim, não, não. Então não se comprometa com aquilo que você não pode fazer. Então, eles chegam lá e apresentam um valor achando que o Espírito Santo não participou ali, porque talvez quando eles conversaram, os apóstolos não estavam presentes na vida do casal, mas o Espírito Santo estava. Então eles reteram, então preste atenção, às vezes esse texto ele é muito mal interpretado, às vezes, poxa pastor, mas por que Deus matou eles? Só porque eles não deram tudo? Não, não foi porque eles não deram tudo, é porque eles mentiram. Qual era a decisão que eles deveriam ter tomado? Ó, Ananias, como cabeça do lar, o homem da casa, deveria falar, Safira, eu acredito que a gente fez um voto precipitado, vamos lá falar com os apóstolos, para ver qual é a orientação que ele tem para nos passar, vamos ouvir a voz dos homens de Deus, mas não, eles em comum acordo mentiram aos pés dos apóstolos ali, diante daquilo que eles se comprometeram em fazer e não fizeram. Então, o que a gente precisa entender? Pedro, ele deixa esclarecido, ele deixa muito claro, ó, o pecado não foi ficar com parte do dinheiro, o pecado foi eles mentir sobre o valor total, foram eles reter aquilo que eles tinham acordado com Deus e não com os apóstolos. Pessoal, eu estou gravando o escritório da igreja, então ó, barulhos vão acontecer, tá bom? A gente vai preparar aqui no estúdio e vai ficar legal. Então voltando aqui, ó, o que o apóstolo falou para ele? Ananias, Safira, a propriedade era de vocês.
Não tinha necessidade de vocês chegarem aqui mentindo, porque eu acredito que eles estavam querendo impressionar as pessoas para dizer, nós também temos condições de dar. Você entende? A palavra de Deus vai dizer que cada um contribua segundo propôs no seu coração. Você não pode ofertar algo ao Senhor se medindo pela régua do irmão, que talvez a oferta dele é maior que a sua. Então o apóstolo disse para eles, a propriedade era de vocês, não tinha necessidade de vocês virem aqui e mentirem sobre o valor. O crime que foi cometido aqui foi a hipocrisia deles, entende? E não a retenção, não é que eles reteram, não é porque eles reteram que Deus fulminou eles. Não, foi porque eles foram hipócritas diante do Senhor. Não tinha necessidade disso. Então, Deus nunca exigiu que você desse tudo. Ele exige que você seja honesto naquilo que você dá. Você entende? Deus não quer que você dê sua casa, seu carro, tudo que você tem e viva na miséria. Não, Deus ele quer que você seja honesto com as coisas. Se você se comprometeu em ser generoso, seja. Se você se comprometeu em ser um dizimista na sua igreja local, um ofertante, se você fez um voto, cumpra. Com sabedoria, não minta ao Senhor. Não seja hipócrita, né? Que era o que Jesus mais condenou nos fariseus. Eles falavam uma coisa, mas viviam outra, certo? Segunda orientação, eu quero falar aqui sobre a viúva. A viúva e as 2 moedas. Já ouviram falar desse texto? Acredito que sim. A viúva que deu tudo, ela é um exemplo de devoção e não um mandamento universal, porque aí nós temos uma outra questão. Enquanto as pessoas condenam porque Ananias e Safira, porque não deram tudo, morreram, existem pessoas que se apegam à passagem da viúva que deu 2 moedinhas e falam assim, não pastor, mas a viúva só deu 2 moedinhas e chamou a atenção de Jesus. Mas preste atenção, olha o que a palavra vai dizer, o texto, vamos para o texto. Marcos capítulo 12, versículos 43 a 44 diz, olha o que Jesus disse, esta viúva pobre deu mais do que todos os outros. Por quê? Jesus elogiou a viúva, mas não mandou todos fazerem o mesmo. Você entende? Por quê? Ele usou o exemplo para confrontar a hipocrisia dos religiosos que davam o que estava sobrando. É muito fácil você fazer uma oferta quando está sobrando. É muito fácil você colocar um valor no gasofilaço na igreja, enfim, numa obra missionária, quando está sobrando. Qual é o sacrifício que tem nisso? Nenhum. Qualquer um consegue fazer quando tem dinheiro sobrando. O ponto era a proporção e a disposição do coração, e não um valor absoluto. Porque o que Jesus estava elogiando aqui não eram as 2 moedas. Jesus estava elogiando o coração daquela mulher, a intenção, o propósito real por trás da oferta, e não o valor em si. Porque nós podemos ver ofertas muito altas, vazias de propósito, mas a gente vê às vezes ofertas menores com um coração generoso, com a gratidão de servir a um Deus maravilhoso por ter sido alcançado, salvo, entende? Então nós precisamos entender isso, que quando a gente fala da viúva, a gente não pode se apegar só às 2 moedinhas, não. Deus está revelando ali o propósito do coração. Paulo, ele não teria dado essa instruções detalhadas, por exemplo, lá em 1 Coríntios 16, 12, sobre guardar e poupar. Então tudo na Bíblia é escrito com um propósito definido. É que às vezes a gente deixa a vida financeira de lado, a gente não leva ela à luz da palavra do Senhor. E lembre-se, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Coloque a palavra do Senhor sobre as suas finanças e ela vai voltar a brilhar, certo? E para você que é generoso, também faça a mesma coisa. Você que é próspero, você que tem uma condição financeira acima da média da população brasileira. E a direção número 3 está lá em Lucas capítulo 12, versículo 42. Mordomia bíblica é gerir bem e não esvaziar sempre. Mais uma vez, mordomia bíblica é gerir bem e não esvaziar sempre. Lucas capítulo 12, 42 diz, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor porá sobre a sua casa. Gerir bem é a direção, é o que realmente Deus nos pede. Por quê? Mordomo é quem administra o recurso dos outros. Agora, se todo recurso que chega na sua mão, você gasta tudo, você esvazia rápido, recebe de manhã à noite, você já não tem mais nada, isso é um problema. Porque Deus não pode confiar as riquezas verdadeiras ao seu coração, à sua vida. Por quê? Deus ele não quer mordomos que distribuam tudo sem critérios.
Às vezes você fala assim, ah, Deus, se o Senhor me prosperar, eu vou comprar o prédio da igreja, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Só que aí no final, você vai perder tudo. Não é que você não possa contribuir com a obra do Senhor, mas se você não gerir bem, o que isso vai acontecer? Você vai distribuir sem critério nenhum. E a distribuição, ela precisa ter um critério. Você precisa saber dizer, olha, meu dinheiro vai nessa área por causa disso, aqui vai por causa disso. Distribuir sem critério é igual uma pessoa que ganha em jogos de azar ou que ganha na loteria. Quantos milionários que se tornaram depois de um jogo e perderam tudo em poucos anos? Porque saíram distribuindo sem critérios, tá? Então, aqui é um exemplo, é óbvio, né? Porque essa jogatina nem faz parte do propósito e nem é bíblico. O que isso quer dizer? Que mordomos que administram com sabedoria, que planejam, que preservam, que multiplicam e distribuem com discernimento. Então, o que Deus quer de você? Uma boa gestão. O que isso inclui? Sabedoria, planejamento, preservação, multiplicação e distribuição com discernimento. Mais uma vez, vou repetir, sabedoria, planejamento, preservação, multiplicação e distribuição ou generosidade com discernimento. Esvaziar sem critério não é fé. Na verdade, é falta de gestão. Você entende? É falta de gestão. É óbvio que há casos e casos, viu, pessoal? De repente a pessoa recebeu um propósito específico de Deus para dar tudo de algo, mas isso não é uma regra para todo mundo, tá? Então, o que eu quero te explicar nesse vídeo? Dar com alegria e gerir